E aí ela chegou para mim com um frasquinho, literalmente falou assim, doutor, eu não sei exatamente o que tem aqui dentro, mas isso aqui está salvando minha filha, me ajuda. É o primeiro medicamento que ele gera bem-estar. Para que você está tomando isso? Você não está doente? Não, é para ficar bem. Eu acho que isso engloba ganho de qualidade de vida de maneira geral. Dorme melhor, tem melhor humor, sente menos dor, né? Eventualmente tem uma melhora de apetite nas pessoas que têm o apetite inibido. E tem projeções dizendo que o mercado de verdade ele passa 4, 5 milhões de pessoas, né? Olá, muito bem-vindo a mais uma edição de podcast da Fitocanábica. A gente está indo aqui agora para a segunda edição, dessa vez com meu amigo e sócio, Fabrício Pamplona. Bem-vindo. Boa. É muito bom estar com você aqui, mais uma iniciativa. E a ideia do podcast, assim como o outro e assim como será, é estar conscientizando as pessoas sobre o tratamento com cannabis medicinal, para as pessoas entenderem benefícios, entenderem até onde vai, entenderem onde moram os mitos, as crenças. E agora para mais uma edição. Bem-vindo, Fabrício, que já tem também uma longa jornada trabalhando com cannabis, uma águia. Uma maneira educada de chamar de velho, né? Longa jornada. Longa jornada, velho você quis dizer, mas eu quis dizer mais como autoridade mesmo. Né? É verdade. Se for somar desde do início, meus primeiros artigos já são 20 anos. 20 anos. Faz tempo pra caramba. Sim, e 20 anos imagino que era um cenário completamente outro com relação a cannabis medicinal, porque hoje a gente já vive uma quebra de preconceito de boa parte da sociedade, embora ainda exista. Imagino que 20 anos atrás era completamente diferente. Cara, total, é bem legal falar dessa história, assim. Tem gente que reclama ainda hoje, fala, a regulamentação é lenta, né, é difícil ter acesso. Cara, vocês não imaginam quando a gente começou e isso tudo era mato, literalmente, né? Sim. Qual que era o cenário? Primeiro, nem se falava em prescrever há 20 anos atrás, embora já tivesse ciência feita, né, o paper de epilepsia do Dr. Carlini é de 35 anos atrás. Já se sabia que tinha potencial para epilepsia, mas não se prescrevia, né? Fazer pesquisa era muito difícil, a Anvisa não sabia disso, pacientes não conheciam, médicos não conheciam, e o que eu achei interessante nesse movimento da cannabis medicinal é que a ciência estava preparada, mas foram os pacientes que foram atrás, descobriram o tratamento, começaram a informar os médicos e demandaram aquele tratamento. E aí a ciência pegou carona nisso e falou, olha só, eles têm razão. A gente precisa olhar para isso. Foi meio que isso que aconteceu, isso é bem legal. É bem interessante. É bem diferente, né, do que a maioria dos casos, e que é a indústria que toma a iniciativa e os pacientes são mais passivos, né, nesse processo. Sim, e interessante, mas assim, de onde vem até para os pacientes, mas de onde veio esse lance do paciente querer tratar a epilepsia com cannabis? Por que um paciente pegou e buscou o médico e falou, eu quero tratar com o meu filho? Provavelmente já tinham outros pacientes se tratando, mas de onde veio esses primeiros pacientes que se trataram O primeiro é um caso muito interessante, é o filho de um jornalista da Wired, nos Estados Unidos. Nossa. E aí a cannabis medicinal já era disseminada nos Estados Unidos desde a década de 80. Pouca gente sabe disso, mas quando a gente fala de canabidiol, CBD e epilepsia, já é o que eu considero a terceira onda de cannabis medicinal. Tudo começou na década de 80 com os pacientes HIV positivo, que tomavam THC, né, enfim, dronabinol na época, mas para melhora de apetite e bem-estar. Depois vem os pacientes de esclerose múltipla com o Sativex, que é um produto registrado, e só depois vem os pacientes do CBD, né? Então, estou contando isso para dizer que já havia um contexto pró-cannabis medicinal nos Estados Unidos. Entre os pacientes era um caldeirão ali de uns 30 anos já, depois do HIV, oncológico, etc. E aí, esse jornalista da Wired estava fazendo uma matéria sobre cannabis medicinal, a renascença, as novas pesquisas, se deparou com essa ideia de linhagens que não tinham THC, que tinham outros compostos, e aí pediu para uma empresa, que veio a ser a Charlotte Webb, selecionar uma linhagem para dar para o filho dele. E aí ele deu para o filho dele, e o cara percebeu um monte de mudança, aí veio a história da Charlotte Figi. Tinha epilepsia refratária. E aí, no meio dessa história toda, ele bateu na porta da GW e falou, vocês estão ignorando um negócio que aqui, ele era britânico, né, que está acontecendo, é uma nova onda, os pacientes podem ter muito benefício com isso, por favor, desenvolvam um medicamento baseado nessa planta. Interessante. E aí, os pacientes brasileiros leram sobre isso e começaram a usar no Brasil também. Sim, porque eu imagino que uma mãe que tem um filho com epilepsia, ela vai procurar fora do Brasil também. Quais são as melhores alternativas para epilepsia? E aí já tem um avanço da internet, começa a ter informação mais acessível. Principalmente, sim, as associações de Dravet, especificamente, que é um tipo de epilepsia refratária de ordem genética, ou seja, que a pessoa
já nasce com aquilo, né? Não tem como fugir, não é algo assim, sei lá, construído na vida e que tenha qualquer alternativa que não seja farmacológica, né? Uma coisa muito séria. São às vezes mais de 30, 40 convulsões no dia. Sim. Então, as associações de Dravet que se comunicaram com as associações de Dravet dos Estados Unidos e aí, no meio desse caldeirão, descobriram o CBD e começaram a trazer para o Brasil. Entendi. E uma coisa interessante, esqueci de mencionar, mas na época da oncologia, depois do HIV, surgiu um cara muito importante que era o Rick Simpson. Não sei se você já ouviu falar. O protocolo de Rick Simpson Oil, né? Exato. Então, olha que interessante. O pessoal começou a ver o CBD funcionando nos Estados Unidos, importando os produtos que tinham disponíveis lá à base de cânhamo, mas ao mesmo tempo as associações começaram a se organizar aqui no Brasil e fazer o próprio óleo. Só que o que se conhecia era o protocolo do Rick Simpson, que é voltado a THC, e as linhagens que estavam disponíveis aqui também eram linhagens majoritárias em THC. Então, acabou parando na minha mão 2 produtos completamente diferentes em termos de composição, estavam dando para as crianças, era uma confusão danada, assim. Sim, entendi. Mas isso aí, já lá atrás, uns 20 anos atrás. Isso foi 2013 já. 2013. Eu já estava no Rio, já estava trabalhando na Redditor, já era doutor nessa área. Foi meu primeiro trabalho fora da academia, né, como cientista na Redditor. E aí a gente estava desenvolvendo um modelo celular, um modelo de neurociência de epilepsia em laboratório. Então a ideia era coletar células somáticas da pele dos pacientes com Dravet e desenvolver um modelo em célula, né? Então tem toda uma técnica aí de reprogramação celular. Entendi. Não vem muito ao caso os detalhes, mas a questão é que eles estavam tomando esses produtos. Sim. E aí eles chegaram para mim, literalmente, eu sempre conto essa história muitas vezes, a Sofia, filha da Margarete, que era uma das voluntárias. Da PEP? Da PEP, exato. Ela era uma das voluntárias, e aí ela chegou para mim com um frasquinho, literalmente falou assim, doutor, eu não sei exatamente o que tem aqui dentro, mas isso aqui tá salvando minha filha. Me ajuda. E aí que eu comecei a entender o que tinha lá dentro, enfim, THC, CBD, engraçado, porque às vezes a gente acha também que o CBD que é o remédio, né, para epilepsia. E essas pessoas que tomavam medicações de THC mais alto também tinham benefício para o Ótima pergunta. Tem de tudo, tá? Tem médico, mesmo daquela época, que jura de pé junto que um pouco de THC é importante, porque o THC é sim antiepilético também, mas ele é meio paradoxal. Em dose mais alta, um dos efeitos adversos possíveis é gerar convulsão. Olha só. Tá? Talvez porque no sistema endocannabinoide, nos receptores onde os canabinoides atuam, né, o THC age diretamente, enquanto o CBD age indiretamente. Pelo THC agir diretamente, os receptores tendem a se adaptar e fazer o que a gente chama de down regulation. Tá? Quer dizer, então, quando você dá uma dose muito alta de THC, o receptor meio que se esconde na célula e aí dá o efeito contrário do que deveria dar. Entendi. Que é o lance do efeito parábola? Que tem uma curva de ganho e depois começa a piorar. É engraçado você falar parábola. Na farmacologia a gente costuma falar U invertido, o efeito ensino, mas é isso aí. Saque de vôlei. Aquele formato assim, né? Sim. Enfim, que é bem comum na biologia. Mas na farmacologia... Saque de vôlei, gostei. Jornada nas Estrelas, né? Lembrei do Tandy agora, seleção de 98. Sim, e aí é o mesmo. 94, acho que era, sei lá. Enfim, é um pouco isso. E isso é característica do sistema endocannabinoide. Você tem uma dose máxima e a partir daquela... benefício só piora. Não faz sentido aumentar. Você falou da Charlotte Figi. Esse é um caso... Como é que é a Charlotte Figi? Não me lembro muito bem. É o caso clássico né? de uma criança que tinha epilepsia refratária nos Estados Unidos, né? A síndrome rara, Dravet, e aí ela foi o paciente que esteve por trás do desenvolvimento da marca que foi a Charlotte Web. Charlotte Web, que foi a primeira, CW Hemp agora. Né, e que desenvolveu a primeira linhagem com alta concentração de CBD. Interessante, porque tem uma genética também que eu acho que chama Charlotte Angels, que é uma genética de CBD, eu acho. É uma das famosas da... Eu não sei se foi essa a primeira linhagem, talvez tenha sido. Ela Charlotte alguma coisa, a primeira linhagem, tá? Não vou me arriscar não, porque eu não lembro exatamente o nome da genética, mas tem uma genética de um banco chamado Dutch Passion, que é um banco de Amsterdã, que produz genética de cannabis e ele tinha essa genética. Isso, a Charlotte é por causa dela. É o nome dessa menina aí, Charlotte Figi. E tem um caso também que eu tinha me confundido, que era o caso de uma moça que tinha um sistema endocannabinoide desregulado. Aqui não sente dor? Aqui não sente dor. É muito doida essa história. Você sabe essa história? Eu não lembro direito. Sim, eu conheço a história. Isso é legal, porque, olha que interessante, né? A planta atua num sistema fisiológico que existe dentro da gente. Sim. Então, vamos dizer assim, a rigor, é possível obter os efeitos da planta sozinho. Sim. Né?
seja por algumas práticas ou seja por disfunções como essa. E nesse caso, essa pessoa, eu não lembro se ela não tem o gene ou tem uma forma muito atenuada do gene que degrada os endocannabinoides, da FAH, que é uma enzima que degrada a anandamida. Então é como se ela tivesse um tônus canabinoide muito alto no corpo dela. Né? E aí, entre outras coisas, ela não sente dor. Sim, e ela estava sempre feliz também. Outra coisa que... sempre de bom humor. Sim, ela disse que o parto dela foi... Olho vermelho, não? Não sei, isso aí eu não sei. Mas disse que o parto dela foi tranquilo, que ela pariu de boa. Olha que legal. E fé pra tudo. Hoje em dia, assim, a gente entende os endocannabinoides muito parecido com como se entendia as endorfinas antigamente. Né? Inclusive o runner's high, né? O prazer que um corredor obtém quando corre grandes quantidades, né? Grandes distâncias, também está associado a canabinoide. Sim. Então, muito legal, tem a ver com isso, tem a ver com bem-estar, tem a ver com euforia, tem a ver com não sentir dor. Pena que a gente não nasceu, né, com essa disfunção aí. Cara, muito feliz não sentir dor. Então, mas sabe que tem um ponto negativo nisso, assim, eu já li, tem um caso clínico descrito dela, né? Uhum. E o problema é que por ela não sentir dor, muitas vezes ela se coloca em situação de perigo. Se queima e não sabe. Se queima, se machuca, mas também não se importa, né, porque ela está sempre feliz, então tanto faz. Pode crer. Mas é curioso, né? A gente acha é um perigo, né? A gente acha que não sentir dor é bom, mas a dor é um sinal, né, para o organismo. Sim. Seja a dor física ou a dor psíquica, é um sinal de falar, se afasta daí, isso não te faz bem, né? Sim. Interessante demais. E aí, quando a gente vê, também podem existir doenças associadas a um desequilíbrio também nesse sistema. Pode. Ótimo ponto. A gente fala muito de cannabis medicinal, né, mas os canabinoides, o THC e o CBD, não foram as únicas tentativas de, vamos dizer assim, modular o sistema endocannabinoide para se obter efeito terapêutico. Entendi. Dá para falar de umas coisas bem interessantes aqui. O primeiro deles, a primeira tentativa foi bloquear esse sistema, logo depois do dronabinol. Né? O bloqueio desse sistema com uma substância que chamava rimonabant. Eu já trabalhei com a substância antes mesmo dela ter um nome genérico, ela chamava SR141716A. Eu fui um dos primeiros caras que testou isso no Brasil. Literalmente a empresa era Sanofi, né, ela doou pra gente, foi um problemaço para fazer passar na Receita Federal, os caras achavam que era droga, a gente provou que não era droga, acabamos tendo acesso. E aí o que essa substância fazia? Ela bloqueava os receptores CB1. Tá? Então ela faz o inverso do que o sistema canabinoide faz. Né? Do que você conhece do sistema canabinoide, o que pode ser interessante no bloqueio? Se o receptor CB1 ser bloqueado, em tese vai deixar a pessoa... Se o receptor CB1 gerava apetite, a pessoa vai ficar sem fome. Por exemplo. Se modula a questão do sono, pode desregular o sono também. Seria um caminho desse. Acho que tua leitura está perfeita. Então, a inibição de fome foi um motivo pelo qual eles tentaram desenvolver. A hipótese veio a partir da fome. Então, vamos usar esse receptor para reduzir a fome, né? Bloquear esse receptor para reduzir a fome. De quebra, se percebeu que também reduzia o apetite por outras drogas. Tá? Então, tinha um potencial antitabagismo, que era bem interessante. Muito parecido com o que hoje a gente fala do Ozempic. Assim, saiu na capa das maiores revistas, falando pílula mágica. Né? Vai dar bom, a expectativa lá em cima. Exatamente. E aí eu fui um dos primeiros caras, nunca esqueço, estava num congresso na Austrália, e aí chegou o cara da Sanofi do lado, ele viu que eu estava usando a substância, e falou assim, e aí, o que você acha? Eu falei, cara, tem um risco importante de um efeito adverso que não está sendo falado. Aí ele falou, o que é? Ficou interessado e tal. Na época eu estudava modulação de humor, memórias aversivas, memória e emoções, de maneira geral. Eu falei assim, cara, esse sistema, ele permite, o sistema endocannabinoide, permite com que a gente se adapte ao estresse. E bloquear a adaptação do organismo ao estresse é a maior deixa para dar tudo errado. Porque o cara vai ficar ansioso, vai ficar irritado, não vai conseguir dormir, pode ficar até agressivo. E aí eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, na época na revista Ciência Hoje, que chamava Magrinho Mais Triste. Até gente que confunde e fala assim, aquele teu artigo Gordinho Feliz, não é Gordinho Feliz, é um Magrinho Mais Triste. Melhor Gordinho Feliz. E aí o artigo falava sobre isso, falou assim, vai funcionar para emagrecer? Vai inibir o apetite, pode até ter uns efeitos de reduzir a glicemia, etc. Mas tem consequências muito ruins na maneira como o organismo lida com o estresse. E dito e feito, esse medicamento foi retirado do mercado. No Brasil ele nunca foi registrado, chamava Complia.
e aí ele funcionava, perdia peso, mas ele foi retirado do mercado porque dava depressão nas pessoas, irritabilidade extrema Ideação e suicida. ideação suicida. Eu li sobre isso em um livro. Um sofrimento tão forte que o cara pensava em se matar, né? Um troço terrível. Porque bloqueou o sistema de atuação que é o mesmo que o óleo da planta faz. Que é o mesmo que, exatamente, é o oposto da planta, né? Então, assim, se a planta gera bem-estar, gera qualidade de vida, gera bom humor... Você bloquear isso, você tá, entendi. Né? É o contrário, né? é o contrário. Se, pensando agora, você fala, pô, pra que alguém ia querer bloquear esse sistema, né? Um troço que não faz então, o mínimo sentido. É muito sério sobre várias perspectivas. É muito sério sobre uma perspectiva de que a gente tem um sistema que ele é autorregulado também, né? Porque a gente pode não fazer tratamento com cannabis e nosso próprio corpo regular esse sistema. Sim. E aí, quando a gente bloqueia esse sistema, a gente está prejudicando a vida de saúde, então regular esse sistema com a planta também justifica que tenham benefícios para a saúde. Sem dúvida. Então, ou seja... esse sistema, ele traz um equilíbrio para tudo que a gente faz, né? Então, você bloqueia o equilíbrio, naturalmente você está gerando um estado de doença, né? A definição do estado de doença é um organismo que não está saudável, que não está em equilíbrio. Entendi. Esse é o maior benefício da planta medicinal, do óleo medicinal, é esse bem-estar, é esse equilíbrio, então? Eu acredito que sim. A gente fala muito dos sintomas específicos, né? Fala de epilepsia, fala de reduzir dor, fala de melhorar o apetite, fala de melhorar o sono, mas na verdade, reduzir a inflamação, na verdade, o que eu vejo é que ele age numa causa comum disso tudo, que é a homeostase, ou seja, a capacidade do organismo de se autorregular. Então, quando você age em algo que melhora a homeostase, você melhora tudo. Então, assim, o principal efeito da planta é ganho de qualidade de vida, é ganho de bem-estar. Por isso que ela age em situações, circunstâncias que nenhum outro medicamento age. É uma coisa nova. Sim, e uma coisa nova e pouco descoberta também. Se for pensar, a meu ver, assim, fora talvez a morfina, mas que, assim, pela potência não é usada dessa maneira, é o primeiro medicamento que ele gera bem-estar. Pra que você está tomando isso? Você não está doente? Não, é para ficar bem. Né? Só me sentir melhor. É que não tem CID, né? Não tem código de doença se sentir melhor. Então o médico tem que colocar alguma doença ali. Sim. Você não está doente, você não pode tomar esse negócio. Sim. Mas na prática, mesmo pessoas saudáveis têm benefícios, o que é muito legal. Interessante. E pessoas saudáveis têm benefícios e quando vai para públicos, por exemplo, idosos, tem mais benefícios ainda. Esse é um outro caso bem interessante de conversar. Inclusive eu tenho pesquisa na área, assim. O sistema endocannabinoide ele começa a declinar com o envelhecimento. Depois dos 50 anos, mais ou menos, você começa a perder tônus, né, endocannabinoide. No marcador que eu estudei, em 100 anos você não tem praticamente nada, com 80 anos você tem tipo uns 30% do que você deveria ter. Nossa, ou seja, isso você está falando que com 80 anos a gente só produz 30% do que o nosso corpo produzia para alimentar esse sistema que gera bem-estar. Então a gente tem 70% da produção do nosso bem-estar, digamos assim, do que tange a esse... Mais ou menos isso. E aí olha que interessante. É um quadro que começa a dar dor onde não devia doer, é um quadro que a pessoa dorme de maneira fragmentada, é um quadro em que a pessoa fica irritado, fica teimoso. Parece que eu estou descrevendo um velhinho, né? Todo velhinho é assim. Mas não é uma sentença. Sim. Você pode tomar né, a planta medicinal... Ajudar para ficar melhor, né? E ajustar esse sistema novamente. Sim, né? Também para parar de julgar os senhores, né? Achar que o pessoal tá de má vontade, né? Pô, envelhecer tem isso, né? Tem a ver. Aí dá para discutir, né? Dá para envelhecer bem, dá para envelhecer mal, mas é característico do nosso sistema ficar irritado, dormir de maneira fragmentada, sentir dor onde não devia doer, né? E ficar meio teimoso. Sim. Porque abaixo do sistema endocannabinoide faz isso. Olha que coisa incrível. Sim, e aí também volta para uma perspectiva de suplementação e não de medicamento, será? Qual a diferença de um suplemento e um remédio? Olha, nos Estados Unidos, o cânhamo e o CBD de maneira geral, ele se popularizou como suplemento. Tá? Então vamos dizer, no maior mercado do mundo, onde popularizou o uso dessas substâncias, ele é um suplemento. No Brasil, existe uma distinção, primeiro em relação a se tem uma indicação clínica, tá? Se tem indicação clínica, por exemplo, é bom para depressão. É medicamento. Tá? Suplemento você não pode associar uma indicação clínica. E, em geral, o suplemento é algo que você já se alimenta ou já tem no seu organismo e você compensa. Meio que essa é a definição. Entendi. Eu entendo que pode ser um suplemento, sim. Tá? Pode ser.
mas é uma construção. Né? O Brasil, tipicamente, ele é muito conservador com a parte de saúde. Então é uma construção ao longo do tempo. Sim. Vamos agradecer que hoje em dia tem uma regulamentação, que a gente pode ter acesso. O CBD acabou de ser reclassificado, né? Sim, e eventualmente ele deixa de ser controlado. A gente reclama porque quer mais benefícios, né? Sim. Mas, tipo, até, por exemplo, eu estava gravando outro podcast e a gente estava falando que é caro hoje o tratamento com cannabis, mas já foi 5 vezes mais caro. Perfeito. Então, e aí a gente estava associando que uma caixinha de Rivotril acho que custa R$15, uma coisa dessa. E um frasco de óleo pode custar R$350. É muito mais caro. Mas ainda assim, esse frasco de óleo já foi R$1.500, já foi R$2.000. Então, verdade. A gente está num caminho. Não dá só para olhar para a fotografia pensando que a gente não caminhou nada, né? Eu sou dessa visão também, eu sou otimista. E eu queria te comentar uma outra coisa que é legal também dessa comparação do CBD e essa lógica, né, de veio da natureza ou veio da indústria. Acho que é legal comentar sobre isso, porque a planta sempre esteve aí, as pessoas usam há muito tempo, mas parece que só quando a indústria vem e legitima com uma pesquisa ou com um desenvolvimento é que isso vira concreto. Né? Sim. E aí, eu mencionei que o CBD ele atua no sistema endocannabinoide de maneira indireta. O que isso quer dizer? Até onde a gente sabe, né, ele inibe o transportador e a enzima que degrada os endocannabinoides. Sem falar farmacologias, assim, o que acontece? Ele aumenta o tônus dos endocannabinoides que já estão no nosso organismo. Sem falar nada com o sistema endocannabinoide. Ele não ativa o receptor direto, ele aumenta o tônus. Tá? Então, é como se ele curasse mais de dentro para fora. Da degradação, seu corpo para de degradar os endocannabinoides. Para de degradar. Fazendo um comparativo, é exatamente a mesma coisa que a fluoxetina faz como um antidepressivo. Tá? Então, ele é tipo o Prozac do sistema endocannabinoide. Por que isso importa? Porque é uma cura meio que de dentro para fora. Né? Ele ajuda o nosso organismo a se restabelecer. Diferente do THC, que é um pouco mais uma ativação direta, para casos um pouco mais graves. Interessante, né? Muito interessante. Na dor é muito claro. Dor inflamatória, CBD funciona legal. Sim. Quando precisa de analgesia, assim, realmente parar de sentir dor na hora, precisa de um pouco de THC. Por que eu estou mencionando isso do CBD? Porque houve a tentativa de fazer esse mesmo mecanismo de maneira sintética também. Era um nome complicado, BIA e um número lá. Sim. O que aconteceu? Eficácia, legal, aumenta os níveis de endocannabinoide, reduz a dor, etc. Mas o estudo clínico deu errado, os pacientes tiveram problemas renais, ou seja, intoxicação, insuficiência renal aguda e teve morte no ensaio clínico. Morte. Olha que coisa louca. Nunca teve uma morte associada a cannabis. E aí, isso é culpa dos farmacêuticos. É culpa dos farmacêuticos, sem dúvida. Os caras inventando onda. Falei, cara, o CBD já faz isso, a planta já faz isso. É só jogar a semente aí na terra, tá de Exato, pra quem inventar moda. E aí os caras vão, envolvem um monte de grana, pesquisa, síntese de composto, etc. Pra criar um sintético e proibir a planta. Exato. E lá na frente você vê que isso é menos seguro do que a planta. Pra quê? Ou seja, a medicina andou e falou, opa, o de lá de trás estava funcionando muito bem. É mais ou menos isso. É o que a gente fala desse resgate de conhecimento ancestral, né? Você reconhecer que já existe uma prática associada à planta, já se conhece a planta, tem um histórico muito grande de uso e, portanto, ela é pelo menos segura. A gente pode discutir onde que funciona, onde que não funciona, etc. Mas que ela é segura, ela é segura. E esse é o primeiro passo no desenvolvimento de qualquer terapia. Sim. Avaliar o risco. Exatamente. Medir se pode dar ruim demais. Eu já discuti assim, inúmeras vezes esse tipo de coisa com a Anvisa, por exemplo, né, no desenvolvimento clínico. Pelo menos agora, eles reconhecem a cannabis como uma planta segura. Sim. Né? Tanto é que a regulamentação atual, ela não fala assim, você pode prescrever para essa doença ou para aquela doença. Não, é uma prescrição ampla. É uma prescrição ampla, mas ela fala assim, você pode prescrever, porque a gente considera seguro. Legal, é um grande avanço. Aí que tá, é interessante também porque, com base em tudo que foi, todos os anos em que essa planta foi proibida, a Anvisa pode entender que é seguro, mas boa parte da sociedade civil ainda não entende como seguro. Médicos não entendem como seguro e os pacientes que poderiam se beneficiar também não entendem como seguro, boa parte deles. Ainda tem gente com, assim, pegado ao tabu, vamos dizer assim, né? Os pacientes, eu não culpo, porque houve intencionalmente uma propaganda muito forte contra essa planta, né? Então, se a pessoa não busca ativamente a informação, a tendência é ela se posicionar com receio, né? Assim, acho que
de maneira geral na sociedade, principalmente uma sociedade conservadora como o brasileiro. Agora, os médicos, em 2025, achar que essa planta não é segura ou não serve para nada, é assinar um atestado de má vontade, não querer se atualizar, de não querer estudar, né? A informação está aí disponível, está cheio de curso de médico, né? Eu mesmo já dei aula para vários cursos desse, e assim, quando eles fizeram, os médicos que hoje são formadores de opinião, quando eles fizeram faculdade, o sistema endocannabinoide não era nem conhecido. Ok, beleza, não estudou na faculdade, mas de lá para cá já tem um monte de experiência acumulada. Então. Entendi, legal. E eu acredito muito na geração dos mais novos, assim, dos médicos que hoje têm ali seus 30 anos, mais ou menos. Eu acho que esses vêm com uma bagagem e uma visão bem diferente. Pergunta também, você acha que seria relevante ou deveria ser obrigatório que se incluísse o ensinamento sobre o sistema endocannabinoide dentro das faculdades de medicina? Ou você acha que é um sistema que tudo bem estar fora e ser ensinado como pós-graduação, como especialização? Eu vou te responder isso de uma outra maneira. Quando eu comecei nessa área, no Hangdale, que é o principal livro de farmacologia, cannabis vinha como um box assim, de curiosidade. Hoje ele é um capítulo inteiro, entendeu? Você vai estudar farmacologia, é obrigatório você conhecer isso. É um capítulo do livro. Entendi. Dentro da nossa fisiologia, é muito mais importante do que um capítulo. Mas pelo menos aquele capítulo você tem que entender. Né? Acho que tem uma coisa que dá a ideia do tamanho da importância do sistema endocannabinoide. Metade dos neurônios do nosso cérebro produzem canabinoides. Metade. Entendeu? Isso é um absurdo. E ele regula praticamente todas as funções do organismo. Talvez se não fosse chamado de canabinoide ia ser mais tranquilo. Pode ser. Porque foi chamado de canabinoide porque foi descoberto através da cannabis. Através da planta, exatamente. Diferente, por exemplo, da morfina, da papoula, da codeína, que quando foi para o sistema endógeno se chamou de endorfina. Né? Ela não carregou o tabu da planta. Sim. Porque o ópio também tinha bastante tabu. Entendi. Então, a endorfina foi descoberta através de plantas também? Claro. Nossa, inclusive, tem uma curiosidade muito legal. Eu conheci uma das pessoas envolvidas no laboratório que caracterizou as duas plantas e os dois sistemas de neurotransmissão. Que era o sistema opioide, né, do ópio, mas que internamente responde às endorfinas, e o sistema canabinoide dos endocannabinoides. Foi no mesmo laboratório, o principal, né, mas claro que tem muita pesquisa sobre isso, um laboratório na Escócia, em Aberdeen. É um farmacologista muito famoso, o Roger Pertwee, que eu tive a honra de conhecer. Está vivo ainda. Interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente ainda vai avançar muito ou você acha que já existe uma certa estabilidade, por exemplo, paracetamol? Hoje eu acho que já se sabe até onde o paracetamol pode ajudar em alguém de saúde. E cannabis medicinal, a gente já sabe até onde a cannabis medicinal pode ajudar alguém de saúde ou ainda tem muito a descobrir? Excelente pergunta. A gente nem combinou, mas eu vou te contar uma curiosidade do paracetamol que talvez você não saiba. Né? E aí dá uma ideia do quanto a gente ainda aprende depois que as substâncias estão sendo usadas. O paracetamol tem um mecanismo canabinoide. Depois do metabolismo do fígado, ele vira uma substância que chama AM404, que tem um efeito semelhante ao CBD. Olha que legal. Então, por isso é que ele é diferente da aspirina. Ele está há décadas sendo usado, é uma das substâncias mais banais e a gente ainda não sabe como é que funciona tudo. A aspirina hoje, a gente considera que tem 10 mecanismos de ação diferentes. Olha que curioso. Então, essa ideia de que a gente precisa entender tudo antes de testar nos pacientes, ela é uma ideia que só serve para gerar obstáculo, tá? Não é assim que funciona na prática. E até dificulta o aprendizado, né? Sem dúvida. Então, respondendo agora diretamente a tua pergunta, cara, sem dúvida temos muito ainda a aprender sobre a planta. Tá? Seja os canabinoides minoritários e seja mesmo sobre os efeitos do THC e do CBD no organismo. Uma área que eu acho que vai evoluir muito ainda é a área de oncologia, tá? Mas não na área de cuidado paliativo. De fato, na área de redução de tumor diretamente. Sim. Interessante. Até onde eu sei, tem uma pesquisa de neuroglioblastoma, tá, que é um tipo de câncer muito agressivo, o câncer de cérebro, vamos dizer assim, e que já tem estudo em fase 3, mostrando alguns indícios de redução de tumor. Eu acho que essa é uma área, essa e a medicina regenerativa, de uma maneira geral, é onde eu vejo esperança dos canabinoides. O que você diz como medicina regenerativa? Por exemplo, fratura de ossos, né? Você conseguir colar o osso de novo, você conseguir melhorar a rejeição de órgãos e transplantados, esse tipo de coisa.
E são duas áreas que, assim, estão bem distantes do que se fala no dia a dia, e eu vejo que tem um potencial ainda a ser descoberto. Muito interessante. Quando você falou, eu pensei que você ia falar da relação entre canabinoides e terpenos, por exemplo. Tipo, se adicionasse determinado terpeno ali ou seja, um terpeno é uma substância que dá cheiro, né? Então, se fossem os mesmos canabinoides com terpenos diferentes, poderiam ter efeitos diferentes, mas não, é uma coisa mais de próprio efeito dos canabinoides no organismo. Sim, essa coisa que eu comentei de colar osso, por exemplo, é do canabigerol, CBG. Já se sabe que ele melhora um pouco E qual que é que reduz o tumor? O próprio THC. O próprio THC? Já tem estudo nisso há bastante tempo, com um paciente que já estava, vamos dizer, paciente terminal, teve injeção de THC direto no tumor, no cérebro, com redução, mas os pacientes vieram a óbito. Porque já estava em fase terminal. Porque já estava em fase terminal. E agora eu sei que tem um desenvolvimento clínico da GW já avançado, com pacientes em tratamento, em estudo clínico, etc. Interessante. Tem estudos também sobre possibilidade de efeitos colaterais de longo prazo, de CBD, de THC? Muito tranquilo? Ótima pergunta. Muita gente tenta falar sobre efeitos colaterais de cannabis, assim, né, da planta medicinal, porque parece improvável que um medicamento não tenha efeito adverso, né? Então tem sim, né, mas os efeitos adversos, eles são, assim, comuns e corriqueiros, comparáveis a qualquer medicamento neurológico, né? Boca seca, principalmente quando tem THC, um pouquinho de sedação, um pouquinho de tontura, nada sempre assim... Sempre reversível também. Sempre reversível, em geral passa nas primeiras semanas, tem uma certa tolerância. O que já apareceu, assim, de um pouquinho mais preocupante ou que deve ser monitorado pelos médicos? A partir de doses muito altas de CBD, sobretudo quando a gente fala 200, 300, 400 miligramas, que é raro. Por dia. Por dia, que é raro, né? São só nas doenças neurológicas mais sérias. Você tem hepatotoxicidade, ou seja, aumento das enzimas hepáticas, ainda um aumento discreto, mas tem, Sim. que pode ser monitorado, e se fala em imunossupressão. Tá? O que é imunossupressão? Imunossupressão é uma inibição do sistema imune que faz com que a pessoa possa ficar mais vulnerável a doenças infecciosas. Tá? O cara pode ficar gripado mais fácil, vamos dizer assim. Entendi. O cara tem risco de uma pneumonia, alguma coisa assim. E qual é o paciente que toma 400 miligramas de CBD por dia? Em geral, assim, diria duas classes, né? Epilepsia refratária, tá? Muitas vezes, sobretudo com CBD puro. O CBD fitoterápico tende a ter doses mais baixas, né? Mas CBD puro em epilepsia refratária tem estudo tratando até com mais de 1 grama por dia. Tá? Quando é o CBD isolado? Quando é o CBD isolado. Doses recomendadas na literatura de 300 a 600 miligramas. De CBD isolado. Puro, de isolado para epilepsia refratária. Ou seja, até nisso também a gente ressalta primeiro ponto, né? Você está falando que entre uma pessoa que tem epilepsia refratária, ela tomar um remédio que na dose máxima, ou seja, na dose que vai gerar o máximo de efeitos colaterais, ela vai ter uma inflamação no fígado? Seria... por aí. Mas seria muito bom para ela, porque ela estaria ainda cuidando da... Compensa muitas vezes, assim. Tudo na medicina, né, a gente fala de risco-benefício. Exatamente. Então, assim, os benefícios passam dezenas de vezes os potenciais efeitos adversos. E olha que legal, a gente está falando de epilepsia refratária, ou seja, pacientes que já testaram diversos outros medicamentos e não tiveram melhora. Mesmo nesses casos, os estudos mostram que 2 a cada 3 têm algum nível de melhora com CBD. Sim, incrível, é um milagre. Então, ou seja, o ganho é muito melhor. Muito, e o outro muito. ponto não se compara. Que o isolado é menos eficiente do que o full spectrum, né? Do que o completo, do que o espectro da planta completo. Porque você falou que precisa de 400 miligramas por dia, quando é isolado, e quando é full spectrum, você vai usar menos. Ou seja, se você usar menos, você pode estar menos exposto a esse lance da imunossupressão, da toxicidade para o fígado. Exato. Faz sentido? Eu fiz um estudo de meta-análise nisso, né? Assim, foi a primeira vez que alguém no mundo comparou diretamente. Então eu peguei 11 estudos clínicos, que era o que estava disponível na época, e comparei CBD puro com CBD, vamos dizer, em matriz fitoterápica. Né? A dose de CBD puro em epilepsia refratária, a dose média era em torno de 20 miligramas por quilo. Tá? Então imagina, uma criança aí de 20 quilos, 400 miligramas. Tá? A dose de CBD em matriz fitoterápica caía para em torno de 6 miligramas por quilo. Então essa mesma criança, 120, talvez 100, né? Na faixa de 100, o outro na faixa de 400. Essa a diferença, em torno de 4 vezes menos. Né? Ou seja, a gente está falando aqui, pessoal, de você extrair e isolar o CBD
e você só extrair o extrato da planta. Então, o extrato da planta precisa de 1/3? A gente falou de 4 vezes menos. 4 vezes menos. O extrato da planta inteira precisa de 4 vezes menos para poder funcionar da mesma forma que quando é isolado aquele mecanismo. Ou seja, a planta foi feita para estar inteira. Bom ponto. Acho que toda planta Não foi feita isola, para ser usada inteira, não isola. né? Você quer tirar o benefício da planta. Isso é o conceito de fitoterápico, né? Usar a planta inteira. É legal. Então, e tem vários benefícios, né? Primeiro, benefício de preço, que você usa menos, né? Vai ser mais barato fazer do que isolar. Exato. Vai ser mais barato tratar com a planta, né? Porque você vai usar menos. Quando você usa o extrato, você tem também uma tolerância menor, porque você tende a usar menos e aí dá menos tolerância, Entendi. que é a necessidade de doses cada vez mais altas. E terceiro, você está menos sujeito a efeitos adversos. Entendi. Quando que se usa o CBD puro na minha visão, né? Só se a pessoa realmente tem sensibilidade a outros componentes da planta. Tem gente que é muito sensível ao THC, por exemplo, ou precisa de doses realmente muito altas e não tem produtos fitoterápicos tão concentrados, coisas assim. Mas me fizeram essa pergunta ontem, quando eu estava dando aula para médicos. Na minha opinião, sempre começa pelo CBD full spectrum. Sempre. Sempre. Interessante. Muito bom, Fabrício. Então a gente está falando, os principais benefícios seriam, primeiro, esse lance da melhoria no bem-estar geral, e aí depois a gente vai para tudo que esse bem-estar está atrelado. Então a gente está falando de melhoria no sono, melhoria no humor, que mais? Que tipo de melhoria? Redução de dor, né? Uma recuperação do organismo de uma maneira geral. Menos ansiedade. Menos ansiedade. Tem gente usando como pós-treino, né? Para se recuperar, então esse uso relacionado ao atleta, atividade física, né? Eu acho que isso engloba ganho de qualidade de vida de maneira geral. Dorme melhor, tem melhor humor, sente menos dor, né? Eventualmente tem uma melhora de apetite nas pessoas que têm o apetite inibido. Por isso que tem 800 mil pessoas se tratando no Brasil. 800 mil pessoas? Já está nesse número? Já está nesse número já. Incrível. Daqui a pouco a gente chega a 1 milhão. E tem projeções dizendo que o mercado de verdade ele passa 4, 5 milhões de pessoas. Né? Então, quando você me pergunta se a gente ainda tem algo para saber sobre a planta, sem dúvida, e ainda tem uma grande parcela do mercado a ser desenvolvida. Tem muita gente que ainda pode se beneficiar. Sim, cara, eu estava pesquisando, até fazendo pesquisa de nicho, assim, de atuação, e vi que para a área de autismo tem muita criança que está com a condição do autismo e uma boa parte dessas crianças não tem acesso. Eu vejo um grande potencial. Autismo, doenças neurodegenerativas de maneira geral, falando aí de Parkinson, falando de Alzheimer, e como a gente comentou, uma espécie de suplementação no envelhecimento de maneira geral. Legal. Quando bater 1 milhão de uma maneira certa, assim, de pacientes, a gente acende uma velhinha para comemorar. Boa. E aí, vem cá, sobre essa parte aí também que você falou de autismo, por que uma criança com autismo tem benefícios, digamos assim? O que o autismo faz de ruim para a saúde da criança como condição e por que a cannabis pode ajudar, assim, né? Excelente ponto. Bom, primeiro acho que é importante nivelar a expectativa, né? Quando a gente fala de autismo, uma doença severa, afeta não só a criança, o paciente, mas muitas vezes a família, quando é em grande intensidade, né? O que dá para esperar da cannabis? Ela não vai curar o autismo de maneira geral, mas ela pode trazer uma melhora comportamental muito substancial, sobretudo em pacientes agressivos, pacientes instáveis e agressivos. Então isso que dá para esperar. Tá? Entendi. Mas isso pode ser uma grande coisa, porque a pessoa que está instável emocionalmente e agressiva, ela tem muita dificuldade de se relacionar. Né? O autista de maneira geral tem dificuldade de se relacionar. Quando ele é agressivo, ainda mais. Porque imagina, uma mãe que tem a criança agressiva, ela começa a não conseguir mais botar a criança na escola, né? Dificuldade de se relacionar de maneira geral. Tá, mas uma pergunta assim, quando a gente fala disso, uma criança com autismo, cronicamente, boa parte das crianças com autismo tem essa condição da agressividade. Sim. O que do autismo gera agressividade? Tá, bom ponto. Aí a gente está falando, vamos dizer, a causa, né? A fisiopatologia do autismo. Hoje, o autismo ele é entendido como uma espécie de mini epilepsia, tá? Então o cérebro fica, vamos dizer assim, desorganizado. Ele tem, semelhante à epilepsia, disparos desordenados. A pessoa fica confusa, sobretudo com estímulo sensorial. Então ela não processa direito o estímulo sensorial e isso dá uma confusão, isso dá uma irritação. É muito comum o autista ser sensível ao som, por exemplo.
Tá? Tem várias outras alterações comportamentais, né? Mas essa sensibilidade ao som, essa confusão com o sensorial gera uma irritação e gera uma necessidade de isolamento para se organizar. Então isso é a base da fisiopatologia. Então, como na epilepsia a gente fala que os canabinoides reorganizam, vamos dizer assim, os fluxos elétricos cerebrais, da mesma forma acontece no autismo. Entendi. Tá? É muito parecido o motivo. Entendi, interessante. Essa é uma visão moderna do autismo, é o que se conhece. Mas tipicamente as faixas de doses são bem mais baixas também, tá? Comparado à epilepsia. Sim. E tem uma parcela dos pacientes com autismo que também tem epilepsia, né? Sim, pode acontecer essa comorbidade, né? A epilepsia, ela pode ser um diagnóstico por si só, mas ela também pode ser um sintoma em outros transtornos de desenvolvimento. Interessante também. Né? Ela e mesmo agora, recentemente, aconteceu um caso até público, né, de convulsão. Então, a convulsão, ela pode aparecer como sintoma. Eu me corrigindo até, eu falei epilepsia como sintoma, não, convulsão como sintoma. Né? Inclusive febre, por exemplo, em criança pode dar convulsão. Né? Isso não quer dizer que a pessoa ter convulsão, não quer dizer que ela necessariamente é epilética. Né? Mas os canabinoides conseguem reduzir esse quadro de convulsão. É um anticonvulsivante. Ele é um anticonvulsivante. Legal. Ele é anti um monte de coisa, né? Antidor, anticonvulsivante, se fala em antipsicótico, ansiolítico. Sim, interessante. A gente gravou com o médico, ele falou que a medicina tem 2 pilares, não fazer o mal e fazer o bem. Então, acho que essa planta, esse tratamento está bem alinhado com esses 2 pilares da medicina, né? Acho que fazer o mal e fazer o bem. Acho que é o básico em todas as atividades da vida, né? Quem sabe por isso que ela está sendo usada há tanto tempo, né? Há milênios. Sim. Boa, bom demais então ver que esse tratamento tem ajudado tanta gente. Obrigado, Fabrício, colocar toda a sua experiência assim a cargo, né, de conscientizar, de informar pessoas, e obrigado por estar junto no projeto da Fitocanábica. Obrigado, tem agregado demais desde que chegou e fez total diferença, e muito obrigado, muito bom contar com você. Legal, é muito bom, cara, poder usar o conhecimento e colocar ele a serviço das pessoas. Sim. Eu nunca te falei isso, mas através da fitocanábica eu consigo realizar o meu propósito de uma maneira muito mais ampla, e isso me deixa muito feliz também. Te agradeço. Tamo junto. Valeu. Obrigado você também que acompanhou a gente até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. Vou mandar pro Fabrício, pedir para ele responder os comentários lá, se tiver alguma dúvida. Se quiser entrar em contato com a gente, indicar fito para alguém fazer um tratamento também, nossos canais de comunicação estão totalmente disponíveis. Pode chamar a gente no WhatsApp, pode chamar a gente no Insta. E valeu, obrigado por estar aqui. Um abraço.